essa carta quase destruiu o Pokémon TCG. E sejam bem-vindos ao TCG Lendas. E no vídeo de hoje vamos falar de uma carta que destruiu e modificou completamente o meta de Pokémon TCG. Vamos falar de Mewtwo EX da coleção Next Destinies, que foi uma carta tão quebrada que até hoje traz raiva ao coração dos jogadores veteranos. Mas para entender o quão drástica foi a mudança causada por essa carta, precisamos antes entender como era o jogo antes do lançamento dela. E para isso, vamos voltar ao ano de 2011 e analisar os decks que ficaram nas primeiras colocações no Worlds daquele ano, começando pelo campeão David Corren e seu deck Magneboa. Esse deck utilizava Magnezone Prime e Emboar como seus principais pokémons. O ataque Queimadura Perdida de Magnezone permitia que você desse 50 pontos de dano para cada carta de energia ligada a seus pokémons que fosse colocada na zona perdida. Já o seu Poképower Comprada Magnética permitia que você comprasse carta até ter 6 em mão, aumentando assim as chances de ter uma carta de energia e ligar o seu Pokémon naquele turno. E completando o combo, tínhamos Emboar, com sua habilidade Inferno Fandango, permitia você ligar uma carta de energia de fogo a qualquer um dos seus Pokémons naquele turno, assim permitindo que você ligasse até 2 energias aos seus Pokémons por turno. Esse deck contava também com uma Cleffa, um Pokémon básico com 30 pontos de HP. Com seu ataque Eka, ela não precisava de nenhuma energia para poder atacar, permitindo assim que o jogador comprasse 6 cartas, porém ao final do turno o seu Pokémon ficava adormecido, o que seria algo ruim se não fosse o seu Pokébody Doce Rosto Sonolento, que permitia a Cleffa evitar todo o dano causado a ela enquanto estivesse adormecida. Esse deck ainda tem várias outras cartas que vão a favor dele e merece um vídeo só para ele. Por enquanto, vamos falar do segundo colocado, Ross Carlton, e seu deck lendário The Truth, um deck incrível que utilizava Dolphin como seu principal Pokémon de ataque. Com seu Pokébody Exoesqueleto, ele diminuía 20 pontos qualquer dano de ataque do Pokémon adversário. E o seu ataque Terremoto utilizava apenas uma energia de lutadores para dar 60 pontos de dano, com a desvantagem que cada Pokémon do seu banco recebia 10 pontos de dano. E é aí que entra Reuniclus, um Pokémon estágio 2 psíquico, que com sua habilidade troca de danos poderia mover um marcador de dano toda vez que você quisesse durante seu turno. E geralmente o alvo dos contadores de danos era Zekrom. Com seu ataque Ultraje ele dava 20 pontos de dano, mais 10 pontos para cada contador de dano que ele tivesse. E ainda, por 2 energias de raio e uma incolor, o seu ataque de raios dava 120 pontos de dano, causando 40 pontos de danos a ele mesmo, aumentando ainda mais o seu poder. E se caso seus pokémons estivessem com muito dano, você poderia jogar Blissey Prime. Com seu Poképower Enfermeira Feliz, cada vez que você jogasse ela para evoluir uma Chansey, você poderia remover todos os contadores de dano dos seus pokémons, porém eliminando todas as energias dele. Além desses 2 principais decks, tínhamos vários outros, com Typhlosion, Reshiram, Yanmega e Zoroark. Eram diversos decks, cada um com sua estratégia e pokémons diferentes. Porém, algo que todos eles tinham em comum é que a maioria dos seus pokémons mais fortes eram ou estágio 1 ou estágio 2. Ou seja, você precisava de uma boa estratégia para poder jogar com esses decks. Porém, isso se mostraria uma desvantagem muito grande para o que estava por vir. Em 2011, tivemos o lançamento da coleção Next Destiny, e com ela a reintrodução da mecânica de Pokémon EX. E com a volta dessa mecânica, 6 Pokémons foram escolhidos para representá-la, sendo eles Shaymin EX, Zekrom EX, Reshiram EX, Regigiga EX, Kyurem EX e Mewtwo EX. Os Pokémons EX eram Pokémons básicos com níveis de poderes e HP muito maiores do que os Pokémons normais. Porém, ao serem nocauteados, eles davam 2 cartas de prêmios. E a ideia por trás dessa mecânica era fazer com que o jogo se tornasse mais rápido e dinâmico, sem a necessidade de que Pokémons precisassem evoluir para terem acesso a ataques fortes, deixando de lado as estratégias de decks de evolução para atrair novos jogadores, o que desagradou um pouco a base de jogadores da época, que diziam que Pokémon se tornaria um jogo muito simples e desbalanceado. Porém, de todos os Pokémons lançados, apenas um foi forte o suficiente para mudar o jogo: Mewtwo EX. Mewtwo EX era um Pokémon básico psíquico com 170 pontos de HP, algo considerado grande para a época. Por 2 energias psíquicas e uma incolor, Psydrive dava 120 pontos de dano, com o custo de eliminar uma energia ao fim do seu turno. Um ataque é até poderoso, porém o custo de energia é alto, e a desvantagem de ter que eliminar uma energia no fim do seu turno fez com que esse ataque fosse ignorado. Porém, é no ataque Bola X onde Mewtwo realmente brilha. O ataque Bola X usa 2 energias incolores para dar 20 pontos de dano, vezes o número de energias ligado ao seu e ao Pokémon adversário. Esse ataque poderia parecer inofensivo à primeira vista,
Porém, foi o que mudou completamente Pokémon TCG. Pois pensa comigo, até aquele momento, todas as estratégias envolviam Pokémon de evolução, que usavam no mínimo 3 energias para poder atacar. Somada com as suas 2 energias, isso significa que você daria 100 pontos de danos por turno, o que significa que seu Mewtwo EX era capaz de derrotar qualquer Pokémon em até 2 turnos. E somado a isso, o fato de que a carta Energia Dupla Incolor tinha acabado de ser reimpressa, tínhamos um Mewtwo nocauteando Pokémons mais fracos no segundo turno. Com isso, era fácil ver Mewtwo destruindo todos os Pokémon de evolução meta, se tornando assim uma carta obrigatória em todos os decks. Bem, falamos aqui sobre sua força e sua dominância, porém, e suas fraquezas? O Mewtwo EX tinha em sua fraqueza o seu próprio tipo, Pokémons psíquicos. E em um meta onde todos os decks continham uma cópia de Mewtwo EX, o que aconteceu? Bem, o jogo virou uma corrida de quem pegasse o Mewtwo EX primeiro e colocasse em campo. E aquele que conseguisse teria uma vantagem e provavelmente venceria a partida. Algo que ficou conhecido como Mewtwo Wars, ou as Guerras dos Mewtwo's. Interrompendo seu conteúdo rapidinho, só para dizer que se você tá gostando do conteúdo, um like e um compartilhamento me ajuda bastante a me manter motivado para continuar esse trabalho, certo? Voltando ao vídeo. O Mundial de 2012 estava se aproximando, porém antes dele teríamos uma nova expansão, Dark Explorers, e com ela uma nova carta de EX, o Darkrai EX, sendo essa a peça que faltava para completar esse deck. Com seu ataque Lança Sombria por 2 energias Darkness e uma Incolor, você daria 90 pontos de dano ao Pokémon adversário, além de dar mais 30 pontos a qualquer Pokémon do banco dele. Já a sua habilidade Manto da Escuridão permitia que cada Pokémon seu que tivesse uma energia Darkness ligada a ele pudesse ser recuado sem nenhum custo. Só isso já tornava esse Pokémon completamente poderoso, porém, eram seus atributos que o fazia também ser um Pokémon ideal para esse deck, pois recebendo menos 20 pontos de dano de Pokémon psíquicos significa que mesmo em 2 turnos Mewtwo EX não seria capaz de derrotá-lo. A junção dessa carta é exatamente o que esse deck precisava para dominar completamente o meta de Pokémon TCG. Olhando a diferença entre o Campeonato Mundial de 2011 e de 2012, vemos que em 2011 o top 10 era formado por diversos decks de evolução, enquanto em 2012 o top 10 inteiro era formado por Mewtwo. E a Pokémon Company percebeu o estrago que tinha feito e resolveram nerfar Mewtwo no ano seguinte. Mas como você nerfa um Pokémon sem tirá-lo de jogo? Bem, a resposta é trazendo outros Pokémons básicos mais fortes que ele, e isso acabou causando um outro problema, o Power Creep. O Power Creep é quando você traz Pokémons mais fortes que o último, desbalanceando assim o jogo em favor de um certo tipo de Pokémon. Nesse caso, Pokémons básicos estavam ficando cada vez mais fortes, desbalanceando o jogo para Pokémons de evolução, e esse acabou sendo um problema que se arrastou até Sol e Lua. Mewtwo EX acabou sendo um Pokémon que definiu o que é ser um Big Basic, um Pokémon básico com grande poder e grande HP, que podia fazer um estrago enorme, e isso modificou completamente o que era Pokémon TCG na época, fazendo com que os jogadores se adaptassem a ele. Mas e na sua opinião, qual foi a carta que mais impactou Pokémon TCG? Deixa aí nos comentários.